Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Militares que ficaram em silêncio a depoimento na PF querem acariação e confronto a Freire Gomes e Batista Júnior. Entenda. Militares envolvidos no inquérito sobre o golpe, que até agora optaram pelo silêncio, planejam um confronto de versões em relação aos depoimentos dos ex-comandantes Freire Gomes do Exército e Carlos de Almeida Batista Júnior da Aeronáutica. Um dos alvos que indicaram a intenção de seguir por esse caminho é o ex-chefe da Marinha, Almir Garnier Santos. De acordo com os relatos de Freire Gomes e Batista Júnior, ele foi o único dos comandantes das Forças Armadas a concordar com a proposta de golpe de Jair Bolsonaro e afirmou que colocaria suas tropas à disposição. Garnier permaneceu em silêncio durante os interrogatórios conduzidos pela Polícia Federal no mês passado. Agora, planeja solicitar à sua defesa que marque um novo interrogatório para apresentar a sua versão dos fatos. Em conversas com pessoas próximas, Garnier tem negado que tenha visto a minuta golpista durante a reunião com Bolsonaro e Freire Gomes. Segundo o ex-comandante do Exército, no entanto, o assessor especial da presidência, Felipe Martins, teria lido um texto com os fundamentos jurídicos da minuta. O general relatou à PF que Bolsonaro apresentou uma versão dos documentos em outro encontro, indicando a decretação do estado de defesa e a criação da Comissão de Regularidade Eleitoral, destinada a apurar a conformidade e legalidade do processo eleitoral. Segundo Freire Gomes, Garnier e o então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, estavam presentes. Nogueira, outro investigado, também indicou a aliados sua intenção de pedir um novo interrogatório à PF, para confrontar as versões apresentadas até o momento, após silêncio na primeira intimação da PF. Tanto Freire Gomes quanto Batista Júnior detalharam em seus depoimentos que Nogueira conduziu uma reunião na sede do Ministério da Defesa, em 14 de dezembro de 2022. Sem a presença de Bolsonaro durante o encontro, Nogueira teria apresentado uma minuta de decreto de golpe. O chefe da Aeronáutica relatou que na reunião, Nogueira mencionou que tinha uma minuta e que gostaria de mostrá-la. Batista Júnior então questionou: este documento prevê a não posse do novo presidente eleito. Segundo o brigadeiro, o ministro da Defesa ficou em silêncio, e ele e Freire Gomes se recusaram a analisar o conteúdo da minuta. Os investigadores afirmaram que se os alvos solicitarem novos depoimentos, os pedidos serão analisados, mas ressaltaram que atualmente não há interesse, pois eles já tiveram oportunidade de se manifestar. Ué, mas aí eu pergunto, e o direito à defesa? Agora tem novos fatos. O nome deles foram citados pelo general Freire Gomes e pelo comandante da Aeronáutica Batista Júnior. Eles têm o direito à defesa. Como assim agora não tem mais interesse de ouvir eles? E a outra versão da história? Será ouvida só apenas uma versão? Será que é porque é a versão que eles queriam ouvir? É a versão que interessa a eles? Minuta do golpe é a coisa mais ridícula produzida pela imprensa e pelo judiciário brasileiro. Agora acabou a brincadeira, a casa caiu, eles tiveram acesso e divulgaram para o mundo inteiro ver a minuta do golpe. A minuta do golpe agora veio a público e todos podem ler a sua integralidade e ficam chocados. Todos que conseguem ler aquele documento não conseguem esconder o estado de choque, o quão atônito ficam pelo fato de que a minuta do golpe é a coisa mais ridícula já produzida pela imprensa e pelo judiciário brasileiro para criar uma justificativa para prender alguém que eles não gostam. Sejamos bem claros. Em algum momento, dentro de quatro paredes, pessoas que não têm o menor apreço pela nossa democracia e nenhuma da intenção republicana decidiu que Bolsonaro tinha que ser preso. Eles decidiram que Bolsonaro tinha que ser preso porque não dá mais para esconder o apelo popular, o apoio do povo que esse cidadão tem, e estava pegando mal para essa galera o fato de que aquele que foi colocado na presidência não leva 10 pessoas para as ruas, enquanto aquele que perdeu levam 10 milhões. Então, surgiu a narrativa do golpe. E aí vem a minuta. A minuta foi publicada, eu quero mostrar para vocês, para economia de tempo, apenas o final da minuta.
Esse aqui é o trecho final. Diante de todo o exposto, no caso o exposto aqui é falando da perseguição política, dos abusos de autoridade, a impossibilidade do Bolsonaro poder fazer as suas eleições, dele ser a impossibilidade de fazer lives, ter seu conteúdo derrubado, o claro favoritismo da imprensa, do judiciário, do descondenado, terem tirado um cara da cadeia para ser candidato. Depois de tudo isso, termina assim: diante de todo o exposto e para assegurar a necessária restauração do Estado Democrático de Direito, e eu acho que isso a maioria da população já sabe que a gente não vive no Estado Democrático de Direito, jogando de forma incondicional dentro das 4 linhas, com base em disposições expressas na Constituição Federal de 1988, declara o estado de sítio e, como ato contínuo, decreto Organização da Garantia da Lei e da Ordem. Finaliza o documento. Estado de sítio e GLO, Garantia da Lei e da Ordem, são instrumentos constitucionais que, para que possam ser aprovados, eles têm que passar pelo Conselho de Defesa e pelo Congresso. Não é algo que possa ser feito apenas de uma canetada. Ele só acontece depois que tem aprovação do Congresso, ele só acontece depois que tem aprovação do Conselho. Então, essa tal minuta do golpe que eles tanto falam, nada mais é do que a reunião de autoridades do Estado decidindo sobre algo e decidiram o quê? Decidiram não fazer. Então, que fique bem claro, presta atenção. Eles querem prender Bolsonaro por estar usando um atributo constitucional, uma ferramenta, um dispositivo constitucional que não foi executado. Mais uma vez, não foi executado. Mas é essa a bomba que eles querem usar para prender Bolsonaro. E estão instigando a tal narrativa do golpe, sendo que só 18% acham que o 8 de janeiro foi para dar um golpe. 80% da população brasileira, não sei mais, 80,2%, sabe que o 8 de janeiro foi uma manifestação que saiu do controle e que acabou gerando vandalismo. Mas é o bastante para eles acabarem com a nossa democracia, o devido processo legal, o direito de defesa e respeito das liberdades individuais e liberdade de expressão. Por que eles ainda querem prender Bolsonaro? Bom, graças ao Walter Mierovitch, colunista da UOL, a gente vai entender. Eu estou vendo só do aspecto jurídico, mas acho que ele continua a tentar esse golpe, ele não parou. Talvez o que Moral fez ao mostrar tudo isso foi que Bolsonaro continua atentando e agitando, perturbando, tirando a tranquilidade não só do governo, mas de todos nós. Veja o que ele fez na Paulista, veja como continuam as redes sociais. Eu quero que você preste bastante atenção, isso aqui é um jornalista falando. Bolsonaro tem que ser preso, porque onde quer que ele vá, o povo o apoia. E isso está tirando a tranquilidade, não só do governo, mas de todos nós, os jornalistas. Veja o que ele fez na Paulista, no dia 25 de fevereiro, que foi mais de 1 milhão de pessoas para a Avenida Paulista. Então aqui, sem querer, o jornalista da UOL explicou, escancarou. Por que eles querem prender Bolsonaro? Porque eles não sabem mais o que fazer para diminuir a popularidade dele. Porque eles já perceberam que onde quer que o Bolsonaro vá, ele é recebido pelo povo. Mas aí tá bom, mas qual que é o problema do Lula? O problema do Lula é esse aqui, ó. A aprovação de Lula flutua perto de 50% e desaprovação cresce. Olha como é que tá a situação do Lula. Esse aqui é o Lula de hoje, meu amigo. Se você for dar um zoom aqui, ó, a diferença é de 2%, bem aqui, ó. Porque isso aqui é a média. A média. Olha como é que tá. Quer que eu te mostre mais? Avaliação do governo Lula. Olha isso aqui. 38 média móvel bom, 38 média móvel ruim, péssimo. O povo está vendo o Lula cada vez mais como péssimo. Nós alcançamos. Tá igual. Um presidente que fica a favor do Hamas, do MST, da Rússia, da China, de tudo que não presta, narcoditador. Mas o que vocês esperavam? Assim, eu só queria poder encontrar com Moraes, com Barroso e perguntar para eles o que os senhores esperavam quando contribuíram para colocar um condenado por corrupção na cadeira presidencial.
O que os senhores achavam que iria acontecer? Que o povo brasileiro ia adorar e que nós ficaríamos em silêncio? Vão prender mais da metade do povo brasileiro, porque mais da metade já sabe que o Lula é um ladrão. Eu tô vendo várias pessoas, ladrão, Lula é um ladrão, foi condenado por roubo, ele nunca foi descondenado. Ele é um ladrão, roubou o dinheiro. E não só isso, né? Os outros crimes que eles cometem, ser ladrão é o menor de todos. O que os senhores realmente achavam que iria acontecer? Pois eu tô te falando, tá aqui ó, o que está acontecendo. Derretendo, um governo que cada vez mais derrete. O centro, se Deus quiser, vai sair cada vez mais de próximo dessa aberração que é esse governo. E se Deus quiser, esse governo não termina o mandato porque vai sofrer um impeachment. Basta ter algumas pessoas de culhão ali na Câmara dos Deputados para aceitar e tocar para frente esse impeachment, principalmente depois do comentário da declaração dele em relação a Israel. E o feminismo? Será que as feministas estão felizes com esse governo? Porque pela última vez que eu vi aqui, ó, eu achei interessante essa informação. Olha só que legal isso aqui. Brasil bate recorde de feminicídios em 2023. Então, mas as mulheres não foram fazer o ele não? É isso que eu não estou entendendo. Tava todo aquele ele não, né, para as mulheres. Bolsonaro vai matar as mulheres. Nós estamos vendo um recorde de feminicídio no governo do Lula. Recorde de desmatamento, recorde de morte por Yanomami, recorde de queda de investimento internacional. E agora nós ficamos sabendo que nós batemos recorde dos últimos 9 anos de pedido de seguro-desemprego. O Brasil vai colapsar porque os senhores do Olimpo entendem mais de democracia do que o resto da população que não sabe de nada. Parabéns para os senhores que trabalharam tanto para colocar o Lula. Todo mundo conhece aquela história dos ratos são os primeiros a pular do barco, né? E o último rato a pular do barco, normalmente é o rato mais gordo, mais preguiçoso, que tem as melhores benesses, a melhor comida, o maior conforto. Para esse rato pular do barco, aí, meu amigo, é porque só está a ponta do mastro acima da superfície d'água. A Globo é esse rato. A Globo é o rato gordo, assim, preguiçoso, que tem ali um monte de queijo, de regalias e de benefícios. E para ela abandonar tudo isso, é porque ela sabe que é caso de vida ou morte. Só para você ter uma ideia, a Globo está recebendo agora, nesses anos de governo Lula, nesse período de governo Lula, 13 vezes mais do que recebia no governo Bolsonaro. Sem falar, obviamente, o alinhamento ideológico que tem entre os jornalistas da Globo e a esquerda autoritária, totalitária, sanguinária que existe no Brasil e no mundo inteiro. Então já está começando a acontecer com uma certa frequência os profissionais passadores de pano desse governo já baterem nele. É como se eles já tivessem entendido, galera, já deu, não tem como andar com esse pessoal mais. A rejeição está acima da aprovação, os escândalos não param de vir, são 2, 3 escândalos por dia. Então a gente percebe que o pessoal da Globo, que são os passadores de pano profissionais, abandonando. Esse trecho aqui é 4 minutos dessa senhora, que eu faço questão de lembrar o nome dela, batendo no pessoal do PT, por conta de tudo que eles estão fazendo. É uma coisa linda de se ver, dá uma olhada. Eu não sei se vocês estão enxergando a mesma coisa, mas um governo muito perdido, Mônica, mas bastante perdido mesmo. Então você tem uma parte do governo que está encastelada, e essa foi uma expressão que você usou, uma outra parte do governo que está ensimesmado, ou seja, cuidando das coisas ali, né, numa entropia. Nesse caso, ensimesmado, eles estão mais preocupados em roubar do que realmente trabalhar, né? Mas é o PT. Voltado para dentro e cometendo erros. Cometer erro agora, em que o governo não vai sustentar, exibir índices olímpicos de popularidade, porque a gente está num momento de divisão, etc. e tal, aí é outra história. Por isso que eu chamei de encastelar. Quais erros seriam esses, será? Não sei. Yanomamis batendo recorde de morte, desmatamento batendo recorde, feminicídio batendo recorde, demitindo as mulheres do governo, apoiando o Hamas, criticando Israel, apoiando a Rússia, se aliando com narcoditadores do mundo inteiro, passando pano para essa ditadura da Venezuela, que o mundo inteiro já percebeu que é uma ditadura. Porque são tantos erros que eu já não sei o que ela está falando. Como se ele estivesse meio inacessível.
Ou ele não tem muito apetite para acompanhar cada um dos problemas, ou os Ou ele não ministérios tem vão gente, tocando cada um deles. ou ele não tem as pessoas certas nos lugares certos. Ele tem os corruptos que o STF soltou. O STF soltou os corruptos para colocar nesse governo, é o povo dele. Você tem o caso dos alimentos, eu também tenho enfatizado essa questão dos alimentos. Agora, olhando no cotidiano, no cotidiano das minhas compras, o que eu comprava por R$90 na feira no ano passado, ou no princípio do ano, eu compro por 140. Pera aí, então o jornalista da Globo está falando que os alimentos estão mais caros? O que é isso, gente? É uma coisa que já vai crescendo. Tem coisas específicas, na banana. Banana encareceu loucamente. A manga. Então, Mas não é O só... feijão, a arroz, a fruta, a hortaliça. E não é só o Ministério da Essa Agricultura. ênfase. Não, Acho que não tem é. problema de ênfase, tem. Mas quem é o ministério que está bombando? Qual o ministério que está bombando? Me digam hoje. Hoje tinha uma reportagem assustadora. Agora, um ministério que estão descendo a lenha aqui é o MEC, Ministério da Educação. E aí, se você for ver as preocupações do brasileiro, você tem lá emprego, você tem saúde e educação. Além de segurança, naturalmente. Segurança tem uma série de más notícias. Mossoró, uma vergonha. Criminalidade subindo, traficante sendo solto. Né? A insegurança do Brasil hoje está justamente na justiça. Um constrangimento. Um mês hoje, né? Um mês hoje, um verdadeiro constrangimento. E tantos outros assuntos, enquanto a oposição, nada de braçada. Mas no caso da saúde, é um agravante. Porque ainda que a Anísia esteja eventualmente com a razão nessa história dos hospitais federais... Qual Nízia? Aquela do Baticu, que passou 55 milhões de reais para a cidade lá para o filho dela assumir como secretário de saúde? A Nízia que não comprou as vacinas para dengue, agora tem um monte de gente morrendo de dengue? Também é uma gestão sem brilho. Mas, Sim. idem para o Ministério da Educação também. Eles anunciaram, uma excelente notícia, vai fazer mais 100 institutos federais. Eles estão cortando dinheiro da educação, mas estão anunciando que vão fazer 100 institutos federais com que dinheiro? Com o rombo que o Brasil teve no ano passado. O ensino profissionalizante faz uma diferença na vida do Brasil e na educação são os melhores institutos. Mas você não conhece o projeto, você não sabe como é que vão ser os professores, quando é que eles vão contratar, como é que vai... Não tem a presença do ministro que vai tocar aquilo e que vem com gosto algo. É surpreendente. Todo mundo se pergunta, o que acontece no MEC? O que Você acontece vê nas o universidades ensino federais? médio está parado. A reforma do céu. As faculdades estão em greve. O dinheiro do CMEs para as crianças não vem mais. Só isso. Está parada porque não se decide. O que acontece? Isso é muito curioso. Eu converso muito com a gente, porque eu gosto muito de andar, eu ando para lá e para cá, em São Paulo, isso aqui, vou conversando com as pessoas para tentar sentir. Não tem nada de ver, não é nenhuma amostra científica, não é nada, mas conversando você tem essa sensação de que tem uma certa percepção de que o presidente Lula quer muito se distinguir na cena mundial. O popstar internacional, como Ciro Gomes diz, né? Ele quer viajar pelo mundo aí para fazer coisas e reduzir o investimento em 40%. E pouco comparece no problema do brasileiro do todo dia. Muita cerimônia no Planalto, isso eu estou falando, não são as pessoas. Muita cerimônia no Planalto, muito lançamento, muito discurso grandiloquente, que parece uma espuma, entendeu? Aí, de repente, aquilo murcha, no dia seguinte tem outro lançamento. Porque a verdade é que essa direita também preenche todos os espaços. Ela todos os dias tem algum tipo de ataque ao que a gente pensava que já era conquista civilizatória. Entendeu? É todo dia. Todo dia você tem no Congresso, numa liderança, nas redes sociais, alguém dizendo algum absurdo ou propondo algo inconsistente, algo que puxa a gente para trás. Então, se você tem um antagonista desta direita, que também não faz o enfrentamento, não ocupa o espaço, eles ocuparão um espaço reacionário porque estão em projeto, em campanha constante. Olha só, rapaz.
Poucas vezes na minha vida eu vi um pouco de bom senso. Porque assim, eu já vi um jornalista falar uma coisa contra o Lula, outro, mas ali tá falando... O que a gente viu ali foi um frenesi de jornalistas batendo no Lula. Uma coisa, trabalharam tanto para eleger esse ladrão, trabalharam tanto. E agora estão aí reclamando que o cara não faz nada. Um abraço. PSOL protocola novo pedido de cassação contra Carla Zambelli. Partido acusa parlamentar de ser um dos maiores expoentes do golpismo. O PSOL apresentou um documento ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados que reforça uma representação feita pelo partido que pede a cassação da deputada Carla Zambelli. O novo pedido menciona novas falas incitadoras do golpe de Estado, feitas pela parlamentar, segundo a sigla. O aditamento foi assinado nesta sexta-feira 15, após a divulgação do ex-comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Carlos Almeida Batista Júnior, disse em depoimento à Polícia Federal ter sido abordado por Zambelli com exigência para não deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro na mão. A defesa de Zambelli afirmou que a deputada nunca fez pedido ilegal e, se porventura pediu acolhimento, o fez por causa da derrota nas eleições. O PSOL diz que as falas de Zambelli são extremamente graves e que a prática é incompatível com a ética e decoro parlamentar, e é um imperativo que a Câmara casse a deputada. Carla Zambelli é um dos maiores expoentes do golpismo e, portanto, do desrespeito ao Estado Democrático de Direito, dentro da Câmara dos Deputados. É fundamental que a representação chegue ao Conselho de Ética, e a cassação da deputada Carla Zambelli, mais do que uma possibilidade, agora se tornou um imperativo. Escrevem a presidente do PSOL, Paula Corradi, e os 14 deputados da Federação PSOL-Rede que assinam o documento. Parece piada de tão ridículo, mas não é. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.